A consciência é todo o poder vem do alto. Deus deu domínio ao homem. Em outras palavras, Deus, a consciência universal, deu ao homem a consciência espiritual individualizada. Todo o poder sobre tudo o que existe no reino do efeito, seja uma pequena flor ou um planeta no céu. No momento em que você reconhece algo no reino do efeito como tendo domínio sobre você, você faz disso uma lei para si mesmo. E você sofre com isso até reverter sua posição e perceber que é impossível que eu, a totalidade de Deus manifestada, o infinito Filho de Deus, eu, a quem Deus disse, tudo que eu tenho é teu, esteja à mercê de qualquer coisa no reino exterior, de qualquer pessoa, de qualquer condição ou qualquer conjunto de condições. Quando você percebe que Deus, a consciência divina infinita, é a consciência do indivíduo e é a lei para o universo, você toma posse de sua vida e passa a ter algum grau de domínio sobre ela. Caso contrário, você é uma vítima de alguma forma particular de governo, de uma certa quantidade de dólares, ou de germes, infecção ou contágio. Apenas no grau em que você pode perceber a sua unidade com Deus, apenas no grau em que você pode perceber que você é a própria presença de Deus, agindo como uma lei para o seu universo, só nesse grau você pode alcançar o domínio sobre sua existência. Onde Deus está, eu estou. Eu e o meu Pai somos um. O lugar onde eu estou é Terra Santa. Se eu faço a minha cama no inferno, eu, Deus, estou lá. E isso que eu sou é uma lei para tudo que aparece como universo externo ou como universo do efeito. Desistir do nosso medo de qualquer coisa no mundo do efeito é o primeiro passo para alcançar a consciência do Cristo. A consciência do Cristo não tem medo de uma doença ou pecado, não tem medo dessas coisas. Diz apenas: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quem te impediu? Pega a tua cama e anda. E por quê? Porque assim concordamos com o adversário e reconhecemos que o único poder é a consciência do indivíduo. Toda vez que você vê pecado, falta ou limitação na cena externa, em vez de saltar para dar um tratamento, diga: não, você não está me enganando. Você existe como um efeito de um tipo ou de outro, mas você é apenas os trilhos da ferrovia juntando-se no horizonte. E se eu pudesse ver como você é, as faixas estariam nos seus lugares corretos. Meus olhos não mais estão me enganando. Não dê tratamentos a Deus e ao seu universo. E lembre-se que não há outro. Tratamentos em si não têm valor. Ninguém em toda a história da metafísica já mudou uma condição da realidade por meio do tratamento. Nenhuma única melhoria foi feita em todo o reino espiritual através do tratamento. Tratamentos não têm valor, mas a oração sim. Orar sem cessar, porque a oração
é o desdobramento da sua própria consciência. Oração é Deus revelando-se a você. A oração é Deus revelando sua verdade à sua consciência individual. A oração é a revelação da realidade divina à nossa consciência individual. Voltando-se para dentro, observando, sempre ouvindo a realidade divina. Este é o segredo da vida espiritual. E esse é o segredo que, em última análise, revela Deus a nós como nosso ser individual e como nossa individualidade. Nesse interior, e somente nele, encontra-se harmonia, encontra-se paz, alegria, poder e domínio. O universo espiritual deve agora se desdobrar para você. Não se preocupe, nem se perturbe com o que está acontecendo no mundo humano. Com isso, eu não quero dizer que você deveria esconder sua cabeça na areia. Você ainda prossegue com seus assuntos, fazendo as coisas de acordo com seu mais alto senso de retidão. Mas você não deve ter nenhuma preocupação com os resultados de seus esforços, quando passa a viver nesse sentido. Lembre-se disso. Existe um universo invisível e inefável. Isso é o que você está procurando. Carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Mas não é dito carne doente ou sangue doente. Apenas diz carne e sangue. Nada que existe como forma pode herdar o reino de Deus. Nada daquilo que existe para o seu sentido mortal pode ser levado ao reino de Deus. Nós estamos dedicados agora não a tentar melhorar as condições humanas, mas sim à revelação de Deus e do universo espiritual, manifestando-se como nossa consciência individual. Existe um universo infinito e invisível. Existe um mundo de ideias espirituais, mas este mundo não tem relação com o mundo que podemos ver, ouvir, tocar, provar ou cheirar. Tudo o que estamos conscientes no mundo dos sentidos é a visão distorcida da ideia divina, do universo real, que estamos vendo através de um vidro, sombriamente. Bem, onde nós parecemos estar, Deus está. Onde todos os fenômenos mortais parecem ser, o universo espiritual é. Nós estamos apenas vendo através de um vidro sombriamente. Chamamos isso de mortal e material, mas, em sua verdadeira essência, é espiritual e divino. A consciência aparece como pães e peixes. Trecho de João capítulo 6, versículo 1 ao 10. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão,
para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E Jesus disse-lhes: mandai assentar os homens. A aparência foi de escassez e limitação material. A primeira resposta da maioria de nós em tal situação é: eu tenho apenas 50 centavos e eu preciso de $5. É neste ponto que o sentido material começa a se preocupar com o que o mundo chama de úlceras. Em nosso ensino, fazemos como o Mestre Jesus fez. Instantaneamente, nos afastamos da cena, da imagem. Será que 50 centavos ou $5 realmente atendem à nossa necessidade? É isso o suficiente para atender às nossas necessidades? Ou é a presença de uma divina consciência aparecendo como consciência individual? Não é isso que vai atender à nossa necessidade e nada mais? Se você se lembrar dessa lição, nunca mais buscará por pães e peixes, ou moedas e notas, ou julgar a profundidade do universo ilimitado de Deus pelo sentido limitado e por números finitos. Descobrimos não como pegar alguns pães e peixes e multiplicá-los, mas descobrimos verdadeiramente a lei do amor. O sentido finito começa com $100 e você dizendo: quando eu tiver $1 milhão, não importa o quanto você multiplique pães e peixes ou dólares, você nunca ficará satisfeito. A satisfação vem somente quando você puder olhar para o que você tem no reino externo e dizer: essa não é minha necessidade. Minha necessidade é o reconhecimento de que dentro de mim está o reino de Deus, que dentro da minha consciência está o universo espiritual. E, a partir da profundidade da minha consciência, flui a infinidade do meu ser. Não tem nada a ver com pães e peixes. Chegar a este estado de consciência requer prática, porque, repetidas vezes, seremos tentados a olhar para os pães e peixes e dizer: eu tenho ou você tem, ou eu não tenho e eu quero. Então, é quando devemos lembrar de não sermos tentados, mas de nos afastarmos dos números, valores e graus e percebermos: nada lá fora vai atender a minha necessidade. Nenhuma quantidade de coisas vai suprir a minha necessidade. Minha necessidade só pode ser satisfeita pela realização do infinito de minha própria consciência. E então estaremos morrendo diariamente para o sentido material e mortal e iremos renascer do Espírito. Em outras palavras, o Espírito se tornará a substância tangível de nosso universo. A consciência se tornará a substância tangível, a forma e a quantidade de tudo no reino externo. E porque a consciência é infinita, a aparência será infinitamente manifesta. A consciência infinita não pode aparecer apenas como uma ideia, ou como 2 ideias, ou mesmo como 1000. Deve aparecer como todas as ideias que você poderá precisar por toda a eternidade. Não pode aparecer como um número ou 2. Deve aparecer como todos os números
de que você necessitará a partir de agora, ou por toda a eternidade. Nós não estamos usando a verdade espiritual para multiplicar alguns pedaços de matéria. Estamos nos afastando da crença de que há presença e poder no exterior. E voltamos-nos para o nosso entendimento de que a consciência infinita está aparecendo como nossa consciência individual, reconhecendo a fonte. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. João capítulo 6, versículo 10 e 11. Por que ele deu graças? Porque isso fazia parte do ritual? Você sabe que ele não estava sob ordens para dar graças a alguém. Por isso, em dar graças, ele deve ter colocado o princípio em operação. Dar graças é um reconhecimento da fonte. Dar graças é um reconhecimento da causa. Então, quando dizemos obrigado, Pai, eu sou, estamos mostrando a nossa convicção de que nosso suprimento não vem de qualquer ser humano, mas que vem do Pai. Não vem da inteligência, engenhosidade ou personalidade humana. Isso sai do Pai. Então, dar graças é um reconhecimento da fonte, que é a consciência. Sem o reconhecimento de que a consciência é a fonte, não pode haver demonstração. Quando reconhecemos Deus, a infinita consciência do nosso ser, como a fonte de tudo o que vem a nós, então o nosso obrigado, Pai, é o nosso reconhecimento da nulidade da individualidade humana e do esforço humano. É o reconhecimento da presença e poder de Deus como a fonte de tudo que vem a nós, como o cumprimento de todas as necessidades. Gratidão é o seu contato com Deus. Em todos os caminhos de sua experiência, a gratidão desempenha um papel muito maior do que talvez você tenha percebido. A gratidão não é algo que diz respeito a uma pessoa, a outra pessoa. É o seu relacionamento, o seu contato com Deus. É a sua união individual com Deus. Na verdade, você nunca precisaria dizer obrigado a outra pessoa que tenha sido uma via ou canal para o bem chegar a você. Claro que o fazemos como uma forma de cortesia, mas a menos que essa expressão exterior de gratidão seja acompanhada pela percepção interna de que Deus, nossa consciência, é a fonte disso pelo qual estamos agradecidos, estaremos sendo gratos à fonte errada e perderemos a essência do verdadeiro sentido de gratidão. O obrigado, Pai de Jesus era seu reconhecimento silencioso de que Deus é a causa e o efeito de toda e qualquer quantidade de pães e de peixes. Em João capítulo 6, versículo 12 ao 20, diz: E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entraram no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Do que eles estavam com medo? De algo externo, de algo na forma de um efeito, de uma tempestade, de vento e ondas. E qual foi a sua resposta a essa tempestade, a resposta para todas as tempestades? Não tenham medo, sou eu. Esse eu é Deus, a consciência divina aparecendo como consciência individual.